Boa tarde, saúdo a você que está me assistindo com a paz de Cristo. É uma alegria mais uma vez chegar nesse canal, como eu tenho feito toda quarta-feira. E como sempre, para falarmos um pouquinho, para refletirmos um pouco da palavra de Deus. Você sabe que em 2022 eu tive uma grande alegria. Depois de 4 anos eu encerrei mais uma leitura das Escrituras Sagradas e comecei, na verdade, comecinho do ano de 2023, eu ainda encerrei o profeta Malaquias, mas agora eu estou lendo o Evangelho de Lucas. Então, na realidade, esse canal tem como objetivo falar um pouquinho dessa minha leitura. Você que tem me acompanhado pelas redes sociais, seja pelo Facebook, Valdir Silva, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, Telegram. Aliás, eu tenho um grupo no WhatsApp e outro no Telegram, que se você tiver interesse é só deixar um recado que eu entre em contato com você para passar. Todos os dias eu tenho feito essa leitura e, na realidade, eu tenho feito essa leitura e ainda tenho mensagens nesse canal e também no portal, ainda no profeta Ezequiel. Mas, na realidade, eu já estou, esse ano, já entrei no Evangelho de Lucas e a minha leitura dessa vez tem como objetivo a gente trabalhar o Evangelho, mas sem pressa, sem como eu fazia, passar de um capítulo para outro rapidinho. Por esse motivo, eu estarei, pelo menos uma vez por mês, falando dessa minha leitura de Lucas, sem abrir mão da leitura que eu fiz do Velho Testamento e sem abrir mão também de alguns artigos que eu escrevi para a revista Edificação, cujo vídeo foi postado assim na semana passada. Quero saudar cada um dos 330 inscritos no nosso canal, dizer que é uma alegria a cada semana saber, eu mudo o número porque é cada vez maior o número de inscritos, mas eu quero que assim incentivá-lo a continuar dando seu like, escrevendo, assim compartilhando essas mensagens que tem como objetivo refletirmos, conhecermos mais da palavra de Deus e especialmente aplicarmos na nossa vida. Hoje eu quero citar Gálatas, capítulo 4, versículo 4, é o tema do texto de hoje. O tema de hoje, na plenitude do tempo. É uma leitura que eu fiz antes de começar o Evangelho de Lucas, a leitura do Evangelho de Lucas no começo desse mês. Gálatas 4,4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pois é. Você sabe que para quem lê o Velho Testamento, e Malaquias é o último livro do Velho Testamento, e já passa para o Novo Testamento, como eu fiz para o Evangelho de Lucas, nós nos deparamos com uma sociedade muito diferente daquela que encontramos no livro de Malaquias, quando o povo de Israel tinha voltado do exílio há poucos anos, ainda estava sob domínio grego e depois sob domínio, na verdade, começou com o domínio persa e depois sob o domínio grego. E nós não vemos nada no Velho Testamento, a não ser menções indiretas de livros como Daniel, que falam a respeito de um reino que viria, dominaria a terra, aquele 4º reino de Daniel, capítulo 2, que seria o Império Romano. Mas o Império Romano veio bem depois dos tempos bíblicos. Nós deixamos Malaquias no tempo da restauração do 2º templo, o chamado templo de Zorobabel. Você lembra que quando fala da questão dos dízimos lá em Malaquias, de roubar Deus, nada mais é do que traga para a casa do Senhor toda oferta, tinha a ver com o templo que estava sendo restaurado, o sacerdócio levítico também estava sendo restaurado. Quando entramos no Novo Testamento, nós não encontramos assim nada disso. Pelo contrário, no Novo Testamento, termos desconhecidos como sinagoga, fariseus, saduceus são encontrados. Não nos deparamos mais com os persas, mas nos deparamos com o Império Romano. No capítulo 3, nós vemos que o Roma, lá em Lucas 3, quando o evangelista quer datar quando aconteceu assim, a história de Jesus, ele fala que foi na época do Império Romano, sendo Tibério o imperador. Então, o
que teria acontecido entre Malaquias e a época de Jesus? Pois é, os estudiosos chamam esse período de o silêncio de Deus, época no qual Deus não levantou novos profetas no meio do seu povo. Que por esse motivo, esse povo ficou tão animado quando apareceu o profeta João Batista, que nas palavras de Jesus foi o maior profeta, né, lá em Lucas 3,15 e 7,28. É claro que o fato de Deus ter ficado silencioso, o fato de Deus não ter se comunicado com seu povo através de profetas, não quer dizer que Deus não continuou trabalhando. Nesse período, apesar de não ter se comunicado por meio de profetas, Deus continuou preparando todo o palco mundial para a vinda de Jesus, seu Filho, o Salvador do mundo. E, aliás, a ideia do Império Romano como o dominador do mundo foi muito importante para que o Evangelho pudesse se propagar, se difundir. Após o domínio persa, se você voltar a observar dos livros de Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias, a Grécia passou a dominar os judeus, conforme havia sido predito por Daniel, assim no seu livro. Aliás, conforme o profeta havia dito para Nabucodonosor nas profecias dos 4 reinos, você lembra? Os 4 reinos que Daniel tinha falado era o reino babilônico, que foi na época em que Daniel falou com Nabucodonosor, depois o Império Persa, depois os gregos e finalmente os romanos, que não aparecem no Velho Testamento. Pois é, os gregos dominaram assim durante muito tempo, helenizaram o mundo. Isso significa o quê? Forçaram a cultura grega, tanto que nós encontramos no Novo Testamento, o Novo Testamento sendo escrito em grego, exatamente porque apesar de Roma naquela época dominar, a Grécia culturalmente acabou dominando a própria Roma, apesar de militarmente Roma ter assim encerrado o domínio grego. Então, os gregos dominaram Israel. Os gregos acabaram cometendo abusos, especialmente através de um rei chamado Antíoco Epifânio, que profanou o templo, que é citado em Mateus 24 e também no livro de Daniel. Os judeus fizeram uma revolta contra aquilo, e lhes deu uma liberdade muito grande. E por cerca de 100 anos, do ano 164 a.C. até o ano 63, os judeus tiveram uma liberdade também assim política. Foi a chamada época dos Macabeus, que os livros apócrifos de 1º e 2º Macabeus, especialmente 1º Macabeus, relatam essa época. No entanto, é algo interessante, né? Você sabe que às vezes, quando temos um inimigo em comum, a gente se une. Depois que o inimigo em comum é destruído ou enfraquecido, a gente começa a brigar um contra o outro. Foi o que aconteceu com as famílias judaicas, que governaram a nação naqueles 100 anos. Eles começaram a brigar entre si para ver quem seria o dominador assim da nação de Israel, e Roma foi chamado para, o Império Romano, que estava crescendo naquela época, foi chamado para apaziguar. E o general Pompeu, depois de mediar o conflito, ele assumiu o governo e anexou Israel ao Império Romano. Isso aconteceu no ano 63 a.C. Dali em diante, Israel não mais seria assim independente, até a sua destruição já no ano 70 depois de Cristo. Então nós estamos falando de Israel em 63 a.C., quando Roma tomou conta. E Roma vai destruir Jerusalém em 70 depois de Cristo. Ou seja, somando as duas datas, quase 140 anos depois. Quando você entra no Novo Testamento, você vê que os judeus foram governados por figuras como a família Herodes, iniciando com Herodes o Grande, que foi nomeado rei assim dos judeus no ano 37 a.C. Mas nessa época Israel não mais tinha assim independência. Esse rei era uma espécie de um fantoche que governava, mas ele era submisso ao Império Romano. Depois nós vemos na Bíblia Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Agripa. Todos esses foram marionetes, foram vassalos nas mãos de Roma. E você lembra também, se você leu o Novo Testamento, a Judéia, onde Jesus seria crucificado, na cidade de Jerusalém, passou a ser governado por procuradores romanos, sendo o mais conhecido deles o Pôncio Pilatos, que foi o responsável pela condenação de Jesus
assim a morte. Apesar da violência romana, Roma acabou contribuindo bastante para que houvesse a chamada Pax Romana. Porque Roma, através da força, ela impôs uma paz, que era uma paz não era uma paz total, era uma paz mais que parecia paz, mas não era. Mas de qualquer maneira, Roma conseguiu construir muitas estradas e através do seu poderio militar deu condições, por exemplo, para o apóstolo Paulo, depois da morte de Jesus, depois assim, da sua conversão, o Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, foi muito facilitado por Roma para assim propagar o evangelho que se espalharia pelo mundo inteiro. Em Atos capítulo 28, nós encontramos Paulo na cidade de Roma e o evangelho já tinha sido espalhado para quase todo mundo na época. Em grande parte, por quê? Porque Roma, como império daquela época, como governante, com todo o poder daquela época, que impunha as suas leis, inclusive, acabou assim beneficiando o evangelho. Nesse sentido, eu diria que Roma foi uma serva de Deus, mesmo às vezes tendo exagerado, às vezes tendo inclusive utilizado da força contra a própria igreja. Pois é, este é o pano de fundo para a história que nós vamos ler, e uma vez por mês vamos colocar aqui, eu vou estar colocando nesse canal, sobre a vinda de Jesus no tempo oportuno, na plenitude do tempo. O que significa na plenitude do tempo? No tempo oportuno, no momento correto. Quando Deus assim estava preparando todo o palco, o Império Romano, assim, as leis romanas, estava tudo preparado na plenitude dos tempos, quando Deus tinha preparado o palco, eis que entra Jesus. E aí Lucas, não é somente Lucas, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Lucas, que é o livro que eu já comecei a ler, ele vai nos relatar esses acontecimentos. E uma vez por mês eu estarei utilizando esse espaço para refletir sobre essa leitura que eu já comecei a fazer do livro de Lucas, estou inclusive no capítulo 3. O objetivo dessa leitura é mais uma vez mostrar, como ocorreu na leitura do Velho Testamento, que Deus, o Senhor dos exércitos, ele sempre esteve assim, sendo Senhor da história. A história mundial sempre esteve no controle de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E se Deus ele pode controlar impérios, como por exemplo, eu já vou dar um spoiler para você, quando por exemplo o César Augusto, lá em Lucas 2, decreta o censo, e esse censo obriga todos os moradores a irem para as suas cidades para fazer um registro, e nessa época José e Maria, que eram de Belém, por causa do censo do César Augusto, eles são obrigados a ir até a cidade de Belém para fazer o registro. E, por coincidência, entre aspas, é nessa época que Jesus Cristo estava para nascer, conforme as profecias do Velho Testamento, que ele seria um descendente de Davi e nasceria na cidade de Belém. Você percebe? Na verdade, coincidência não existe. Tudo está sob o controle de Deus. Então eu acredito que essa leitura que nós vamos fazer no Evangelho de Lucas vai nos ajudar a entender que se Deus está no controle dos impérios, está no controle do universo, está no controle do mundo inteiro, Ele está no controle da minha e da sua vida. Nada escapa ao controle de Deus, especialmente para eu e você, que um dia fizemos de Jesus Senhor de nossas vidas, que de maneira assim voluntária o declaramos nosso Senhor. Tenha certeza, tudo que acontecer será sob a permissão de Deus. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, e estávamos falando sobre um acontecimento que poderia não acontecer. Eu disse para ela assim, olha, se esse acontecimento realmente se isso vier a acontecer, tenha certeza, antes da decisão aqui na terra, por um governante, por uma autoridade aqui na terra, esse acontecimento será decretado lá nas regiões celestiais, porque tem a ver com o Filho de Deus. E assim será até a volta gloriosa de Jesus. Ele estará governando sempre. E por esse motivo, através da palavra de Deus, toda semana, essa palavra deve nos encher de alegria, de esperança, de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu vou te incentivar. Essa mensagem não vai estar assim
no portal da igreja de Cristo.net, mas eu vou te incentivar a ler os artigos na igreja de Cristo.net. Nós temos mais de 120 vídeos nesse canal. Eu tenho o WhatsApp, tenho o Instagram, tenho assim o Telegram, tudo por uma maneira de compartilhar o Evangelho. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira.